Boa noite, bancário e bancária. Sou a Juvândia, presidente do sindicato. Estou aqui mais uma vez em mais um Momento Bancário em Debate. E hoje nós vamos conversar sobre a negociação que aconteceu no dia de ontem e hoje durante todo o dia. E nosso tema principal foi o emprego. Nós estamos aqui também com a convidada especial do nosso Momento Bancário em Debate, que é a Rita Berloffa, que é a funcionária do Banco Santander, é diretora da executiva do sindicato e vai conversar com a gente um pouco sobre esse tema. Boa noite, Rita. Obrigada pela presença. Bom, como eu disse, nós estamos aí na nossa terceira rodada de negociação. A primeira tirou um calendário e entrou na discussão de saúde. A segunda debateu o tema de saúde e segurança bancária. No tema saúde, a gente não avançou, os bancos não consideraram as reivindicações dos trabalhadores, apresentaram uma resistência aí na discussão das metas abusivas, e a gente acha que esse tema é fundamental e nós vamos continuar insistindo e a gente tem que continuar lutando para acabar com a abusividade das metas e para que os trabalhadores interfiram nessa discussão, porque isso está atrapalhando a saúde e nós não queremos o bancário e bancária doente por conta para que o banco lucre cada vez mais. Bom, nessa última rodada, que aconteceu ontem e hoje, nós discutimos o tema emprego. E a gente, antes de entrar na informação sobre a negociação, eu queria que vocês assistissem um vídeo. Na década de 80, existia mais de 1 milhão de bancários em todo o Brasil. De lá para cá, as fusões, as terceirizações e a informatização reduziu esse número pela metade. E hoje, cerca de 460 mil pessoas são consideradas bancárias, sendo que 130 mil atuam em São Paulo, Osasco e região. Para se ter uma ideia da redução de emprego, o número de funcionários em uma agência bancária em 1990 era de 33 e passou para 24 em 2008. Em 1993, cada bancário era responsável por 67 contas correntes. Já no final dos anos 2000, cada um cuida de 274 contas, uma variação de mais de 300%. Para economizar, os bancos ainda dispensam trabalhadores com salários maiores. É nesse sentido que os representantes do Sindicato dos Bancários acreditam que o setor que mais acumula riquezas no país pode e deve contratar mais. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, nós negociamos e discutimos com a FENABAN nesses 2 dias o emprego da categoria bancária. Mas antes eu queria mostrar para vocês um pouco do que é o retrato da categoria. Nós sabemos que a categoria bancária, dados da RAIS, não dado oficial, de dezembro de 99, tinha 462 mil bancários no Brasil. Aqui no estado de São Paulo são 193 mil bancários, de bancos públicos e privados. Mas o sistema financeiro está altamente concentrado. Né? E a gente sabe que desses 462 mil bancários, 458 mil bancários estão em 7 bancos. Né? O Banco Santander é um deles. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Itaú, Safra e HSBC. Só aí a gente já tem enfim, mais de 90% dos bancários do Brasil. Bom, desses 462 mil bancários, 48% são mulheres. E as mulheres têm um problema de ascensão profissional e um problema salarial. Tem em torno aí de 30% de salário menor que dos homens. E essa é, infelizmente, a realidade também do mercado de trabalho brasileiro, mas que é um absurdo acontecer isso nos bancos. Nós, inclusive, cobramos isso na mesa de negociação e a gente tem uma mesa temática que está discutindo a igualdade de oportunidades e nós vamos fazer um processo de acompanhamento do plano de trabalho que foi traçado para acabar com essa discriminação nos bancos. A gente sabe também que 28% dos bancários têm de 30 a 39 anos de idade. 28%, cerca de 28%, tem de 40 a 49 anos de idade e mais ou menos 20% tem de 25 a 29 anos de idade. Esse mais ou menos é o perfil da categoria bancária. Com uma média salarial, segundo os dados do CAGED, né, que os bancos, inclusive, questionaram lá na mesa de negociação, os dados que eles mesmos informam, uma média salarial de R$ 4.132.
Só que nesse ano de 2010, os bancos demitiram 18 mil trabalhadores. Desses 18 mil trabalhadores, 50% pediu para sair. E a gente até fez uma enquete, está no site, e a gente pede para você responder por que esses bancários estão pedindo para sair. Tem lá algumas, já recebemos aqui alguns e-mails também, falando por que os bancários estão pedindo para sair. Né? Sugestões do que são os motivos, alguns mesmo bancários dizendo qual foi a experiência pessoal deles. E um desses motivos apontados é a excessiva pressão e cobrança que tem no ambiente de trabalho. Outro ponto é a questão salarial, tem bancário dizendo que está endividado e que também pensa em pedir demissão, não faça isso. Nós vamos negociar, está na pauta de negociação, inclusive da semana que vem, o aumento salarial, a reivindicação do aumento do piso da categoria, a participação dos lucros e resultados, que a gente está cobrando do banco, uma participação maior, porque se tem crescimento no lucro, também tem que ter crescimento na PLR. Né? E outros itens, como vale alimentação, refeição maior. Então, vamos conversar um pouquinho aqui sobre a negociação. Desses 18 mil demitidos, né, metade pediu para sair, e a gente aponta vários motivos, um para sair de um banco para entrar no outro. Isso é um número relativamente pequeno, desses 18 mil, porque a gente viu lá dos dados do CAGED que boa parte desses bancários que saíram não são gerentes, né, e os bancários saem de uma agência, de um banco para entrar em outro, normalmente vão, porque levam uma carteira de cliente e o outro banco está oferecendo salário maior para trazer a carteira do cliente daquele outro banco. Bom, e esses bancários que estão saindo, a maioria estão na base da pirâmide de salários. E eles saem com salário maior e os que entram com salário menor. Isso também é um problema e a gente está sabendo que os bancos estão usando essa rotatividade para reduzir custos e está lá a comparação dos salários dos que saem e dos que entram, mesmo no mesmo cargo, né? Que é esses que estão na maioria, que estão na base da pirâmide, estão com salário menor, os contratados, com 38% a menos que os que saíram, os que foram demitidos. Os bancos negam isso, dizem que é um absurdo, questionam os dados, e nós dissemos que os dados são deles. Eles apresentaram esses dados para o Ministério do Trabalho, no CAGED, são dados públicos que qualquer um pode acessar. Bom, e como é que está aí? O Brasil gerou quase 2 milhões de novos empregos aqui em 2010. Né? Teve uma geração aí de quase 2 milhões de postos de trabalho. Qual foi a contribuição dos bancos para essa geração de emprego? Vocês sabem? É 0,61%. Só essa foi essa ínfima contribuição, porque os bancos, com o lucro que eles têm, né, e os 5 maiores bancos, a gente já falou isso aqui, que os 5 maiores bancos já tiveram um lucro nesse primeiro semestre de 21 bilhões e meio, só os 5 maiores bancos. Portanto, eles podem e têm obrigação de contribuir mais com a sociedade, com mais geração de empregos, inclusive para melhorar a vida do trabalhador, que está sobrecarregado, né? E a gente apresentou aqui para vocês, está no nosso site, você pode acessar e assistir de novo, o filminho chama Dia de Bancário. E o bancário tem que atender o cliente, tem que atender rápido, tem que atender bem, tem que vender produto, tem que atender o telefone, né? Uma observação, inclusive, que o bancário mandou para a gente do filme, viu, Rita? É que está faltando ali o telefone tocando o tempo todo, porque ele está atendendo um cliente e o telefone está tocando o tempo todo. Esse é o dia de bancário. E o cara pega um trânsito, demora para chegar no trabalho, depois vai estudar, depois demora para chegar em casa, chega em casa, o filho quer brincar, ele não tem ânimo nem para brincar com o filho. E acontece isso a vida dele toda. E a gente está querendo, com a negociação, melhorar a vida de bancário e o dia de bancário, contratando mais gente, e eles se negam a isso. Qual o resultado da negociação? O que eles responderam em relação a essa reivindicação de contratar mais trabalhadores? Dizem que isso é um problema de gestão, questionaram os dados, né? Dizem que não demitem trabalhador para diminuir salário, não tem nada disso, né? Para reduzir custos, e dizem que isso é um problema de gestão, que o banco é que vai decidir se tem que contratar ou não. Nós falamos que não é um problema de gestão, porque o emprego é fundamental para o trabalhador, porque o banco está ganhando muito dinheiro a partir da exploração, né, de uma concessão de serviço público, do uso do dinheiro da sociedade, tem que se reverter em benefício para a sociedade, com geração de emprego para que o Brasil continue crescendo, e cada vez mais e distribua mais renda, e assim todo mundo ganha. Essa foi a cobrança nossa, e o bancário também fica menos sobrecarregado,
quando se contrata mais trabalhador, ele pode atender melhor o cliente vai ser melhor atendido, vai acabar com as filas nas agências bancárias, enfim, tem uma série de benefícios, tanto para o banco, quanto para o cliente, quanto para a sociedade. Mas eles não querem discutir o tema emprego. É um problema de gestão, eles vão fazer se quiserem e quando acharem que é conveniente. Essa é a resposta deles na mesa de negociação. E a gente vai conversar um pouquinho mais, inclusive já falar desses bancos que passaram por fusão, como o Santander com o Real. A gente tem aqui a presença da Rita, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Bom, então nós voltamos agora na discussão de emprego e eu vou conversar aqui com a Rita, que é funcionária do Santander, diretora da executiva do sindicato, acompanha as negociações específicas aí com o Banco Santander. Ô Rita, nós estamos falando de emprego, você viu o resultado e a resposta dos bancos na negociação, ou seja, emprego é gestão, que eles estão contratando, que o setor está crescendo e a gente vê que os números dizem o contrário, né? O crescimento do emprego nos bancos em 2009 foi de só 0,58%. E a maior parte desse crescimento de emprego em banco tem a ver com o banco público, porque nós negociamos, no acordo específico do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, a contratação de 15 mil trabalhadores nesses dois bancos. Então, portanto, o crescimento de postos de trabalho aqui no setor financeiro, sistema financeiro, está muito relacionado a esse acordo que a gente fez e à contribuição dos bancos públicos. O Rita, o Santander contribuiu aí com a geração de emprego? Bom, boa noite, Gilvândia, boa noite a todos os internautas, principalmente os bancários, né? Primeiro que se é um problema de gestão, eu diria que é um problema de gestão irresponsável, né? No caso do Santander, se nós analisarmos 2008, que foi o primeiro ano pós a fusão com o Real, nós veremos que houve uma redução de postos de trabalho em torno de 3 mil postos. E em 2009, quase 1.800 postos de trabalho foram reduzidos. E somente agora, no primeiro semestre de 2010, quase 500 postos de trabalho reduzidos. Então, eu diria que o Santander não contribui. O Santander vai na contramão da história, né? Enquanto tem toda uma política do governo para o crescimento do emprego, o Santander e o sistema financeiro estão indo na contramão da história. E eu falo do Santander, um banco internacional, um banco espanhol, que somente com a fusão do Real teve um ganho de sinergia em 2009 da ordem de 1 bilhão e 100 milhões de reais, 300 milhões a mais do que eles previam. Tem uma projeção de ganho com sinergia por conta da fusão para 2010 da ordem de 1 bilhão e 600 e para 2011 da ordem de 2 bilhões e 400. Então é inaceitável o sistema financeiro ou o banco Santander, que lucra como nunca, apesar de toda a crise financeira que se abate sobre a Espanha, demitir trabalhadores. É inaceitável. Eu acho revoltante, Gilvândia. Rita, na Espanha, eles têm um acordo e eles não demitem os trabalhadores assim com a facilidade que eles fazem nos outros países, né? Principalmente aqui na América Latina, né? Lá, inclusive, é bem mais caro demitir trabalhador. Verdade. É caro, não se demite trabalhador quando há uma redução, quando há um desligamento de trabalhadores.
Geralmente isso é negociado com o movimento sindical, né? E sempre em caráter voluntário, nunca de uma forma compulsória. Hoje mesmo nós tivemos notícia de uma atividade muito grande que aconteceu numa agência importante do Santander na Espanha, que foi contrário às propostas de alterar o fundo de previdência, proposta de alterar, reduzir direitos dos trabalhadores do Santander. E eles alegam que um banco que ganha como ganha o Santander, não dá para aceitar que mexa nos direitos dos trabalhadores lá na Espanha. E aqui no Brasil não é possível aceitarmos a redução de postos de trabalho, a demissão de pais e mães de família, para que se aufira cada vez mais lucro, né? Ô Rita, nós recebemos aqui um e-mail de um bancário chamado Júlio, né? Boa noite, Júlio, obrigado pelo seu e-mail. E ele fala o seguinte, qual que é a importância para os trabalhadores dessas eleições e enfim, de eleger deputados, né? Na verdade, o Júlio está perguntando aqui, deputados comprometidos com o trabalhador, que vai aprovar aqui a Convenção 58 da OIT. Inclusive, Júlio e Rita, uma das discussões, não a reivindicação nossa, é a Convenção 58, a discussão sobre a Convenção 58 da OIT. O que quer dizer a Convenção 58 da OIT? A Convenção 58 da OIT, ela prevê que não pode ter uma dispensa imotivada, ou seja, um banco como o Santander, correto, totalmente, né, na situação financeira bem, banco lucrativo, com alta rentabilidade, não pode demitir sem motivo, demitir trabalhador sem motivo, como você está falando que ele fez, na verdade, só porque comprou outro banco, foi ganhando na economia dos processos, né? E aí vai lá e demite e fecha postos de trabalho. Na verdade, o que aconteceu também foram fechamento de postos de trabalho. Comenta um pouquinho essa pergunta aqui do Júlio em relação à ratificação da Convenção 58 da OIT e a importância da gente ter um congresso que apoie essa reivindicação. Bom, a resposta já está na tua pergunta, né? É fundamental que nós elejamos pessoas que estejam comprometidas com a causa dos trabalhadores. E se nós tivéssemos a 158 da OIT aqui no Brasil, nós não teríamos essa banalização de demissões como ocorre. O Santander de 2008 para cá, ou seja, da fusão para cá, houve uma redução de mais de 5 mil postos de trabalho. Então, é inadmissível. Então, a responsabilidade do trabalhador na eleição de deputados comprometidos com a nossa luta é fundamental. Não só com a eleição dos deputados, mas, acima de tudo, com a eleição dos cargos executivos. Então, se nós não elegemos pessoas que tenham esse comprometimento conosco, a tendência, em vez de melhorar, tudo o que aconteceu no último período é andarmos para trás. Então, a responsabilidade de todos com essa eleição é fundamental. É isso aí. Bom, outro debate, Rita, que nós fizemos na discussão lá na mesa de negociação foi em relação à terceirização. Nós defendemos que esses trabalhadores que fazem serviço de bancário, e hoje muitos bancos se utilizam desse subterfúgio, né, tirar o serviço que hoje é feito por bancário, colocar numa empresa terceirizada, que vai pagar bem menos, o trabalhador vai trabalhar bem mais, muitas vezes faz hora extra e não recebe por isso. Eles terceirizam e, ao terceirizarem, precarizam os direitos desses trabalhadores e eles deixam de receber a Convenção Coletiva de Trabalho dos bancários. Bom, eles não apresentaram na mesa de negociação uma proposta, o que ficou combinado é que a gente vai voltar para a mesa temática de terceirização e lá eles vão apontar qual segmento, qual setor, qual serviço, né, qual área ou qual serviço que eles querem discutir ou topam discutir a internalização desse serviço na categoria. A nossa reivindicação, na verdade, é que todo mundo tenha direito aí todo mundo que faz serviço bancário tenha direito à Convenção Coletiva de Trabalhadores Bancários. Diga uma coisa, como é que está esse problema da terceirização no Santander? No Santander, hoje, nós temos em torno de 51 mil trabalhadores em nível nacional. E nós temos em torno de 33 mil trabalhadores terceirizados. Então, e esses trabalhadores terceirizados não recebem a Convenção Coletiva de Trabalho dos bancários, não têm os mesmos direitos dos bancários. Tem algumas empresas, tipo SBAM, Produban, algumas empresas da holding Santander,
que nós estendemos os mesmos direitos do acordo aditivo a esses trabalhadores. Foi uma conquista da nossa luta, né? Foi uma conquista enorme da nossa luta. Mas tem uma quantidade enorme, milhares de trabalhadores que estão descobertos, né? E isso numa empresa que ganha, que lucra o que o Santander lucra. Somente no primeiro semestre desse ano, o Santander lucrou o dobro do que lucrou no ano passado, no primeiro semestre do ano passado. Então, ele continua lucrando, 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 comprando e adquirindo e ampliando a sua participação em todos os países onde está presente e terceirizando serviços aqui no Brasil, demitindo trabalhadores aqui no Brasil. E hoje, os trabalhadores no Brasil respondem a 22% do lucro mundial do Santander. Tem a mesma participação no lucro do Santander que tem a Espanha, por exemplo. Entendeu? E aqui, o que restam para os trabalhadores? As demissões e as terceirizações. Então, nós temos que dar um basta a isso, e para isso é fundamental a participação do trabalhador, é fundamental a participação do nosso cliente. O nosso cliente tem que exercer o papel de cidadão e dizer que não aceita esse tipo de coisa no sistema financeiro, para que a gente possa reverter e ter condições melhores de trabalho para todos. Ok, então a gente vai para mais um intervalo e a gente volta aí para o último bloco e continuar dando os informes da negociação do emprego e falando um pouquinho sobre a situação dos trabalhadores do Grupo Santander, que incorporou o banco, comprou o Banco Real. Bom, então voltamos aqui ao Momento Bancário em Debate. O tema hoje é negociação sobre emprego e uma conversa aqui com a Rita, que é diretora da executiva aqui do sindicato e funcionária do Banco Santander. Bom, continuando aqui os informes da negociação, a gente falou aqui que o emprego, os bancos estão dizendo que não vão negociar, que isso não é um assunto da gestão do banco. Nós dissemos que é um assunto que é fundamental para o trabalhador, é um bem, é um patrimônio do trabalhador. Hoje, se o cidadão, na sociedade de hoje, como está organizada, o cidadão não tem emprego, ele vai ter problemas com a família, vai ter problemas com os vizinhos, vai ter problemas, enfim, ele é reconhecido quando ele tem emprego. E o emprego é um bem fundamental, mas não é um bem do dono do capital, é da sociedade. Por isso que não pode ser discutida, não é um problema de gestão, é um problema da sociedade, é um problema dos trabalhadores e a gente tem direito de discutir, é o nosso emprego que está em jogo e a gente quer fazer essa discussão e nós não abrimos mão de fazer essa discussão do emprego. Vamos continuar cobrando os bancos que contratem mais para melhorar as condições de trabalho, para atender melhor o cliente e para reverter esses ganhos, né, estratosféricos que os bancos têm, também em benefício para a sociedade, que são obrigação, isso é responsabilidade social. Bom, nós também discutimos a situação do correspondente bancário, da terceirização no geral e do correspondente bancário. Hoje, o Brasil tem 159 mil pontos de correspondente bancário, 159 mil correspondentes. Pontos pode ser muito mais, porque cada correspondente pode ter inúmeros pontos, né? E alguns bancos, inclusive, mais recentemente, estão abrindo a franquia de banco. Só que a franquia, que a gente está chamando de franquia, é um correspondente chamado correspondente exclusivo. Né? Por exemplo, a Caixa Econômica Federal recentemente, o Banco do Brasil, mas você tem correspondente bancário em vários bancos. O Bradesco tem o Banco Postal, além, né, das farmácias, né, da lotérica na Caixa Econômica Federal também. Enfim, de todos esses pontos de correspondente que tem no Brasil, e tem esses vários bancos, e que se utilizam também alterando o contrato de trabalho, tanto coletivo quanto individual dos trabalhadores,
E nesses pontos de correspondente bancário, os trabalhadores, né, ganham menos que os bancários, não têm os mesmos direitos, é outra forma de precarizar as relações de trabalho, inclusive é ilegal porque não tem previsão na legislação, né? Só tem resolução do Banco Central, o Banco Central não é o legislativo, não tem autorização para criar leis, né? E também porque está infringindo a legislação trabalhista, porque não garante para esses trabalhadores que estão nos correspondentes bancários, fazendo o mesmo serviço que os bancários fazem, abrindo conta, fazendo crédito, concedendo crédito, fazendo financiamento de casa, de automóvel, sem receber os direitos da categoria. E o que a gente cobra é que tem que ter os direitos da categoria bancária assegurados, a representação assegurada. Inclusive, nós acabamos de receber aqui um e-mail de uma terceirizada, uma funcionária de uma empresa terceirizada que trabalha para banco, viu, Rita? E ela está dizendo o seguinte: eu quero aderir à greve, como é que eu faço? Maravilha. Então, entre em contato aí com o sindicato, vai dizer onde é que você trabalha, tem que ajudar a organizar os trabalhadores lá da empresa que você trabalha, porque a gente tem que lutar mesmo para conquistar os nossos direitos, e é só na organização e na luta que a gente pode avançar, que a gente vai conseguir avançar. Então, é isso mesmo, tem que lutar, tem que se organizar, tem que participar da sua luta, de uma luta coletiva, que não é individual, ela é coletiva, para a gente conseguir avançar, certo? O Rita, falando de terceirização, a gente também discutiu com os bancos, inclusive, o atendimento, a melhoria do atendimento bancário, um bancário que tem todo um treinamento, que tem uma responsabilidade, que está sujeito ao sigilo bancário, à legislação de sigilo bancário. Já nos terceirizados, essas empresas não dão o mesmo tratamento, não dão o mesmo treinamento, não pagam salários, não dão condições de trabalho para esses trabalhadores. Você também observa isso nas terceirizadas aí do Santander? Claro. A terceirização, o único objetivo da terceirização é reduzir despesa, né? Enfim, aumentar o lucro. E aumentar o lucro em cima da precarização da mão de obra, da precarização das condições de trabalho. Então, hoje você vê um trabalhador exercendo praticamente uma atividade bancária e ganhando, às vezes, um salário mínimo, não tendo direito a absolutamente nada. É degradante que um setor tão lucrativo quanto o banco, no nosso país, faça isso. Então, o retorno que ele dá para a sociedade é esse. Mas eu gostaria, Giovana, de aproveitar um gancho que você estava falando da participação dessa bancária na greve e falar da importância de um sindicato, a importância de um trabalhador no sindicato. Eu digo isso porque o Santander comprou o Sovereign Banco nos Estados Unidos e lá os trabalhadores bancários norte-americanos não têm sindicato. E nós estivemos lá e pudemos observar em que condição vive o trabalhador bancário. O trabalhador bancário nos Estados Unidos, pelo simples fato de não ter sindicato que os represente, um trabalhador bancário ganha em média de 7 a 8 dólares a hora, enquanto que um trabalhador da limpeza, pelo fato de ser sindicalizado, ganha em média 14 dólares a hora. O trabalhador bancário não tem direito a se afastar para tratar de saúde. Se ele se afastar, ele não recebe. Ele não tem direito a 30 dias de férias remunerada. Ele não tem direito a um plano de saúde pago pelo banco, como a grande maioria que tem. Ele não tem benefício nenhum, porque não tem sindicato. Então, hoje, a grande luta do movimento sindical, principalmente do Santander e o movimento sindical internacional, é para dar direito a esses trabalhadores norte-americanos de terem um sindicato. O simples movimento de alguns trabalhadores norte-americanos para tentar se organizar através de um sindicato provocou a demissão de trabalhadores com mais de 30 anos de empresa. Tem um sindicato hoje que é SIU, que é um sindicato extremamente importante da área de serviço, com mais de 2 milhões de membros, que tomou para si o desafio da organização desses bancários. Então, existe hoje uma campanha internacional com a UNE para tentar organizar os trabalhadores e dar a ele o direito do trabalhador bancário. Então, dizer para o trabalhador bancário do Brasil da importância de se ter um sindicato, de estar organizado em um sindicato, participar das lutas em um sindicato, porque só assim a gente vai conseguir crescer. E os bancos, aqui no Brasil principalmente, costumam dizer ao trabalhador, e principalmente ao trabalhador jovem, que é a grande massa de trabalhadores hoje, que todos os direitos que ele tem é benesse do patrão, e não é. Todo direito que o trabalhador tem hoje é conquista, e conquista advinda da luta. Então, você, trabalhador que está nos assistindo agora, é fundamental a sua participação.
nessa campanha salarial para que a gente consiga melhorar, não só em termos de salário, mas melhorar em termos de direitos, ampliar nossa luta contra terceirizações, ampliar nossa luta contra o correspondente bancário, ampliar nossa luta para impedir demissões imotivadas, como ocorre nesse país. Exatamente, Rita. Eu sempre digo isso aqui no Momento Bancário em Debate, porque não tem segredo. Campanha salarial não tem segredo, e conquista também não tem segredo. Os trabalhadores têm que estar unificados, unidos, têm que participar. Este é sempre o nosso recado, que o trabalhador tem que participar, tem que acompanhar a campanha. E a gente teve uma rodada de negociação, um tema extremamente importante para a gente, e que nós não tivemos avanços, porque os bancos não dão tratamento a esse tema, que é o emprego, com a seriedade que ele tem e a importância que ele tem para nós, bancários e bancárias, que somos nós, em última instância, que estamos lá construindo o patrimônio dos bancos, com nosso esforço, com nossa força de trabalho. E, às vezes, Rita, nas atividades eu falo assim, vamos imaginar que hoje o bancário acorda e decide que não vai trabalhar. Todos os bancários do Brasil, os 462 mil bancários, os terceirizados que também têm que ser valorizados, têm que ter os direitos dos trabalhadores, acordam e dizem assim, hoje eu não vou trabalhar. Se isso acontecer, todo mundo acordar e dizer e resolver que não vai trabalhar, por conta de toda essa situação, como é que os bancos vão funcionar? Quem vai colocar dinheiro no caixa eletrônico? Quem vai atender os clientes? Quem vai abrir as agências? Enfim, quem vai fazer as operações, os empréstimos, os financiamentos? Ninguém. Entendeu? Como é que o banco vai lucrar? Não vai ter lucro. Portanto, o nosso trabalho é fundamental. E nós merecemos respeito e queremos ser respeitados. E nossa pauta tem que ser respeitada. Nós estamos negociando temas que são caros e importantes para os trabalhadores. O emprego é importante para o trabalhador, o emprego é importante para o Brasil, é importante para a sociedade. E o banco é uma concessão de serviço público que tem que ter, para a sociedade, também tem que ter ganho, né? E aí a gente tem cobrado isso. Na negociação foi muito ruim, nós não tivemos avanços, né? E a gente não vai desistir desse tema. Nós vamos continuar cobrando contratação dos bancos, vamos continuar cobrando garantia de emprego, vamos continuar cobrando que os terceirizados tenham os mesmos direitos, que estão fazendo serviço bancário tenham os mesmos direitos dos bancários garantido, e vamos continuar cobrando também a nossa pauta de reivindicação aí dos bancários. Na próxima semana, nós vamos discutir com os bancos as cláusulas econômicas, né? Então, vem toda a discussão de remuneração, a remuneração fixa, direta, indireta, o vale alimentação, o vale refeição, o auxílio educação, a previdência complementar, o direito do bancário se aposentar. Nós cobramos isso na mesa de negociação dessa semana, inclusive, de ontem e hoje, que o bancário tem que ter o direito de aposentar. Em banco privado é muito difícil, são pouquíssimos bancários que aposentam, né? Isso é uma realidade que a gente vê aí nos dados dados públicos, dos balanços, né, dos relatórios dos bancos, são poucos os bancários que se aposentam. Enfim, então, e esse é um direito que o trabalhador tem, que a gente não pode aceitar como normal que os bancos troquem trabalhador só para reduzir custos, sendo que eles estão lucrando tanto. Nós vamos continuar nessa luta e chamamos vocês para fortalecer a nossa luta, acompanhar as negociações. Nós estamos apostando ainda na mesa de negociação, mas vamos preparar a categoria bancária sempre participativa, mobilizada no Brasil inteiro para conquistar, ter mais uma campanha salarial vitoriosa, com conquista, com aumento real de salários, com aumento da participação nos lucros e resultados, porque os lucros dos bancos cresceram numa média de 29%. Nós queremos aumento do piso salarial da categoria bancária, que é baixo hoje, que tem que aumentar. O bancário que é cobrado para estudar, que é cobrado para fazer pós-graduação, o banco tem que ajudar a pagar a faculdade, a pós-graduação, porque eles estão cobrando, isso é fundamental para o bancário se manter dentro do banco. Se está cobrando, tem que ajudar a pagar. A gente está cobrando aí do banco também a melhoria das condições de trabalho. Então, é fundamental fechar uma campanha salarial com esses itens que a gente está falando, e vocês têm que participar da campanha. Nós vamos encerrar aqui esse Momento Bancário em Debate, voltamos na próxima semana. Na terça-feira da semana que vem, nós temos o Dia Nacional de Luta, né, por valorização salarial, da remuneração da PLR, do piso, do Vale Alimentação, Vale Refeição, e você tem que participar dessa campanha. Mande seu e-mail para o sindicato, entre no site do sindicato e responda lá a enquete que a gente está fazendo a respeito do emprego.
dá o seu depoimento de como é que está o seu local de trabalho, as suas condições de trabalho, né? Passa isso para a gente, que é importante na mesa de negociação, nos ajuda bastante e nos ajuda a conhecer cada vez mais a realidade do bancário. E a gente vai encerrando por aqui o Momento Bancário em Debate, agradecendo aqui a presença da Rita, passando para ela rapidamente fazer uma despedida, uma saudação para o pessoal que está em casa. Bom, primeiro, obrigado a todos que nos ouvem. Eu queria dizer o seguinte, só tem um único instrumento do capital, do patrão, em relação ao trabalhador, que é o medo. Então, a hora que vencemos o medo, nada mais nos segura. E o medo que nos paralisa para uma ação é um medo covarde. E trabalhador, na história do mundo, nunca foi covarde. Então, eu quero convocar todos os trabalhadores bancários que participem dessa luta. Essa é uma luta de todos nós. Só através da luta é que a gente conquista, é que a gente avança. Muito obrigada. Isso aí, obrigada, Rita. E vocês terão informes mais detalhados da negociação no nosso site, na Folha Bancária, que está saindo amanhã. Participe da campanha, acompanhe e até a próxima semana com mais um Momento Bancário em Debate. Quero agradecer a todos que ajudaram, os trabalhadores que também estão aqui, ajudaram a gente a fazer e viabilizar esse debate com vocês. Obrigada, boa noite e até semana que vem.